Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. Toda hora você vê um tema recorrente nas entrevistas dos jogadores, nas análises dos comentaristas, sobre a importância da parte psicológica no tênis. Como isso hoje define uma partida, às vezes muito mais do que um golpe, do que um saque, do que a parte física ou tática do jogo. Por isso, o podcast Tênis Brasil desta semana vai bater um papo com um grande especialista no assunto, Dr. Daniel Moraes, que eu já quero aqui logo de cara agradecer a presença dele e vou contar também aqui com o apoio, com a ajuda nas perguntas e na sua imensa experiência de quadra, Patrícia Medrado, ex-número 48 do ranking, treinadora, hoje trabalhando com seu instituto em trabalhos muito importantes, portanto, toda a experiência dela será extremamente importante para a gente analisar essa questão da cabeça do tenista. Patrícia, antes de mais nada, pelas damas, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez com a gente. Valeu, Zé, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, sempre falando desse nosso assunto predileto, que é o tênis e análise, e dessa vez, né, uma coisa mais mental, justamente a psicologia do esporte. Daniel Moraes, obrigado também pela tua presença aqui. Você que tem uma história muito legal no tênis, né, que você começou como professor, depois você abraçou a causa da psicologia. Quero até que você já comece comentando com o pessoal lá em casa, contar um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou a essa função tão difícil que é analisar a cabeça dos jogadores. Boa. Primeiro agradecer o convite aí, né? Agradecer o convite que o seu, Zé, da Patrícia, acho que são duas lendas aí do tênis. Muito da minha trajetória no tênis foi acompanhando o site Tênis Brasil, né? Que antes era um dos poucos lugares que a gente poderia ouvir falar sobre tênis. Então, você tem uma participação gigante na minha trajetória. E a Patrícia, nem se fala, foi minha primeira grande mentora, a pessoa que me deu a primeira oportunidade no tênis. Eu sou um cara que vim do futebol, joguei futebol minha vida toda. E aí, na faculdade, eu conheci o tênis. E o tênis, aí eu me apaixonei pelo tênis de uma forma absurda. E há mais de 20 anos que eu estudo tênis, jogo tênis, trabalho com tênis, e o tênis entrou na minha... E de tudo que eu tenho hoje, eu devo ao tênis, então o tênis tem grande parte na minha vida. E assim que eu termino a faculdade, na última semana de aula da faculdade, eu tenho um dia do desafio no Sesc Pompeia. E a Patrícia ia dar uma clínica lá. Aí eu pedi para trabalhar, para ficar lá do lado dela. Eu nem conhecia ela ainda. Eu só sabia que ela era uma ex-tenista. Eu queria já trabalhar com tênis, eu já tinha na minha cabeça que ia trabalhar com tênis. E aí passamos um dia inteiro lá, ela dando a clínica dela ali no Sesc. E aí no final eu falei, Patrícia, eu tô me formando e preciso de um emprego. E aí ia começar um projeto chamado Clube Escola no mês seguinte. E ela precisa de professores formados para trabalhar com tênis. Aí foi um casamento muito bom ali. E dali a Patrícia me deu a primeira oportunidade com o tênis, e aí eu me encantei ainda mais, comecei a dar aula de tênis. Mas desde o começo, quando eu comecei a jogar tênis, no meu primeiro torneio, eu simplesmente travei. Sabe aquela coisa do tipo 1-1, 2-2, 3-3, aí eu já tá bom. Pô, meu primeiro torneio já tá bom. Dali pra frente, Zé, foi 6-3, 6-0, não me esqueça desse jogo. Minha cabeça pirou. Incrível. Pirou. E aí era um torneio de faculdade, tinha torcida, a gente olhando, e eu aquele sentimento ruim dentro de mim. Falei, cara, tem um jogo aí que não me contaram. Tem alguma coisa que não me contaram sobre o tênis ainda. Aí fui estudar. E aí comecei a cair nesse mundo. Conheci o jogo interior do tênis. Aí comecei a estudar, a ler. Minha monografia foi toda em cima da parte mental do tênis. Perguntando para os tenistas e professores. E aí, quanto é importante a parte mental? Todo mundo me falava, é muito. E como é que você trabalha? Não faço nada. Aí a conta não fecha. Se é tão importante, por que você não treina? Pois é. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Aí fui fazer pós em psicologia do esporte, fui fazer treinamentos em coaching, PNL, análise corporal. Aí um mundo de formações. Para em 2018, lá para 2018, eu faço uma transição. Eu saio da quadra, paro de dar aula e começo a focar só na parte mental, só em treinamento mental de tenistas, do amador ao profissional.
E aí, em 2021, eu recebo um convite de uma menina para ser treinador dela, de quadra. Aí eu balancei na hora, porque nunca tive experiência no tênis profissional, mas ela queria muito, ela já trabalhava a parte mental comigo, desde os 15 anos, ela estava com 17, queria vir para São Paulo. Ela me apresentou umas propostas, tentei ajudar ela a achar outro treinador, não achamos, falei, quer saber? Vamos tentar. Embarquei nessa, aí nós estamos desde 2021, aí vivi uma das maiores emoções do tênis, é doido, né? Não foi nenhum Grand Slam, mas foi a conquista do primeiro ponto na WTA. Olha. No dia que ela ganha o primeiro ponto, cara, foi uma das maiores emoções que eu já senti na vida. Assim, aí eu cheguei num lugar que eu jamais podia imaginar no tênis, e aí tô com ela desde 2021, que a gente tá nesse projeto. Ela é 1.200 do mundo ainda, estamos galgando. Mas o tênis, para mim, eu vivo e respiro tênis dia e noite. E vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês sobre. E podem perguntar que se deixar eu falo de tênis aqui durante... mas nós vamos falar bastante. Antes de passar para a Patrícia, eu quero só te perguntar uma pequena coisa que você já tocou no assunto de leve e eu acho muito importante. O quanto realmente o tenista procura o psicólogo esportivo, procura ajuda psicológica? O quanto isso é frequente realmente na prática? Porque a gente, como você diz, a gente ouve muito falar, todo mundo aborda esse tema, mas a gente enxerga aí que, às vezes coletivamente, às vezes individualmente, um ou outro caso em que alguém vai procurar. Até o caso atual, né, para citar um exemplo muito claro, a Bia Haddad, que está num momento grave da sua carreira, tentando uma reação, e ela, que tinha uma psicóloga, ela não tem mais essa psicóloga. Justamente no momento talvez mais importante dessa vida dela, ela deixou de ter essa companhia tão importante. Então, até que ponto o tenista, em geral, procura essa ajuda? Assim, eu vou dizer que já melhorou bastante, né? Do que era no passado e do que é hoje, já tem uma boa evolução. Mas ainda tem um quê de preconceito, né, de achar que não precisa, ou de achar que é algo nato, que a pessoa nasce com aquilo. E aí fica sabe que o problema é mental, mas não faz nada para buscar resolver. E aí fica essa conta ainda continua sem fechar ainda. Por mais que eu faça essa pergunta há mais de 20 anos, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, ainda é a minoria que procura, né, que tem um treinamento específico para a parte mental. Tem alguns que já tem um psicólogo esportivo, né? Então tem uma diferença ali, né? O psicólogo tem um trabalho ali de terapeuta que é muito bom, mas o que eu gosto muito é da prática, sabe? De como é que eu aplico isso na realidade. Então treinar a mente de verdade. Que exercício eu faço, como eu funciono, qual o nível de consciência que eu tenho para poder treinar a mente de fato. E não só achar resposta, sabe? Para entrar um pouco no assunto da Bia, eu sempre, nesses últimos tempos, escuto muito ela falar sobre isso, né? A minha cabeça não ajudou. O meu mental não estava forte o suficiente, eu não estava conseguindo. E aí, o que me incomodava ali beleza, isso é a resposta. Isso traz um conforto. Entendi o porquê. Só que não traz direção. Beleza, entendi que eu tô mal mentalmente. E aí, se a gente pegar os tenistas amadores, é muito isso também. É que eu sou muito ansioso, por isso que eu perco. Beleza. Mas e aí? Qual a direção? Controlar. Porque senão fica um negócio muito de doido. Toda entrevista dela, ela reclamando da parte mental. Beleza, isso responde, traz um conforto. Mas você quer a resposta ou você quer direção? Sem direção, fica só com aquele conforto mental, sabe? Tipo, esse é o problema. É como se a cabeça estivesse separada do corpo, né, Daniel? Todo mundo fala como se, né, fossem duas entidades, né? A minha cabeça e os tenistas têm todos aqueles, né, tiques, né? E tocam aqui quando estão jogando, assim, olha, tem que ter cabeça, e, enfim. Mas, no fundo, você vê pouca solução mesmo, né? Como o psicólogo ainda não ficou integrado totalmente numa equipe, né, dos profissionais e dos amadores. Você acha que esse trabalho de psicólogo, ele precisa ser presencial, ele pode ser online, dá o mesmo efeito, tem alguma diferença de estar em loco com os jogadores? Assim, eu hoje trabalho quase 100% online, tá? Então funciona bem o mundo online. Só que hoje eu tenho eventos presenciais. Então, por que eu gosto dessa mescla, né?
Porque primeiro porque eu amo estar na quadra, né? Então, estar na quadra, para mim, é sempre muito mais prazeroso. E na quadra você consegue trabalhar mais a parte na prática, sabe? Então, esse ponto que você não está falhando, na prática, como que a gente pode trabalhar isso? Aí tem dinâmicas dentro de quadra que dá para ser trabalhado. Então, acho que a combinação dos dois ela é excelente, porque dentro da parte online, eu consigo trazer bastante o nível de consciência da pessoa, entender o que é o treinamento mental, então o que eu tenho que fazer para treinar minha mente. E aí é individual, né? Porque o nível de consciência das pessoas cara, por que eu não consigo jogar como eu treino? Que é o grande problema, né? Tem uma causa raiz. Essa causa raiz eu preciso trazer consciência, e depois eu preciso treinar essa consciência, com exercícios, dinâmicas, e depois aplicar isso na prática. Então, na parte online, eu consigo fazer essa construção com a pessoa, e ela vai aplicando, e a gente vai medindo a evolução dela. Presencialmente, na quadra, a gente ganha o fator emocional do jogo, né? Então, eu estou vendo no jogo, o problema acontecendo na hora ali com ele. Então, essa mescla, que eu gosto dos dois, porque eu gosto muito do mundo online, porque ele me tem uma abrangência maior, eu consigo atender mais gente, mas a parte prática na quadra ela é sempre mais interessante nesse sentido. E posso perguntar, Zé? Claro, vamos treinar. Você São tantas perguntas, né? Porque o que se diz sempre é que no início da carreira o mais importante é a técnica, né? Lá, então, a infanto-juvenil tem que desenvolver uma boa técnica para poder evoluir e aí vir trabalhando o físico. Quando chega lá no topo, o que define é a parte mental, né? Você acha que esse mental que define, obviamente que ele pode ser trabalhado, mas o quanto já é da pessoa e o quanto a gente pode, um psicólogo pode interferir? Eu costumo dizer, dentro do método, eu trabalho com uma equação, né? Que seria uma equação que gera o resultado. Que é o quanto a pessoa tem de capacidade, o quanto ela consegue, o quanto ela já tem, né, o talento dela, a programação mental dela, que é o ambiente que ela cresceu, o quanto que ela foi incentivada a jogar, o quanto que a família é uma família saudável, vamos dizer assim, sabe, no sentido esportivo da coisa. Então essa é a programação. Aí tem o quanto essa pessoa treina. Então tem a programação, o quanto ela treina. E aqui muita gente para aqui, né? Porque aí entra essa questão, tipo assim, cara, eu treino bastante, eu tenho um talento, e aí eu não vejo o resultado. Por quê? Para mim ainda falta dois elementos na equação, que é, cara, o quanto você deseja aquilo e o quanto você pode, que é o seu bloqueio emocional. Bloqueio emocional são os traumas que a gente vive na nossa vida, então assim, para dar um exemplo simples, o meu pai não me assistia jogar e eu fico buscando aprovação em tudo que eu faço. A pessoa que fica buscando aprovação em tudo que faz, quanto mais ela sobe, pior fica, porque mais ela tem que ser aprovado. O que é um exemplo clássico disso? O Djokovic, uma vez em Wimbledon, ele acho que estava na época do Covid, ele acaba de ganhar o Wimbledon. Imagina, você é campeão de Wimbledon, o maior torneio que existe no planeta Terra. A pergunta do repórter foi, e o US Open? Pô, já pensando no próximo, porque esse já acabou. A pessoa que está na busca de aprovação, ela está sempre nessa loucura de eu sempre preciso ganhar o próximo, aumentando a dor dela. Então ela começa a fugir disso. Então ela treina bastante, ela tem muito talento, ela até quer muito, mas pode pouco. Porque senão a dor dela aumenta. E isso a gente começa a trabalhar desde da criança de 10 anos ali, junto com a família, para que ela comece a se livrar dessas amarras, dessa dependência emocional. Porque senão, se essa dependência emocional for muito forte, vai bater lá na vida adulta, no atleta adulto, ou na pessoa adulta, em qualquer um, em nós mesmos. Que essas amarras, essa dependência emocional, vai me segurando para eu não chegar. Então, cara, eu treino muito, sei muito, e não vai, o que acontece? Tem algum bloqueio. Ou é o desejo. E aí, entrando um pouco na Bia também, para dar o exemplo da Bia, tipo, o quanto ela ainda deseja? Pô, ela foi top 10 do mundo. Tipo, qual o momento que a gente vai decidir que já tá bom, sabe? Pô, você ser 10 do mundo, a Patrícia sabe bem disso. Assim, eu tô vivendo com a Catarina 1000 do mundo, para sair desse enrosco é muito difícil. Para chegar a 10, é um nível insano de tênis.
E aí, às vezes, para ela já tá bom. E para nós também, ela foi incrível. Agora, se ela deseja muito, ela tem que entender qual que é o bloqueio que está segurando ela, porque ela pôde chegar, mas não pôde se manter. Tanto que ela cai. E aí ela precisa entender o que tem que ser feito ali de desbloqueio dela ali, ou o desejo, senão a equação dela não anda. Ela vai ficar parada naquele imbróglio ali. E quando ela parou no semestre passado, eu, no meu grupo de alunos, eu mando um áudio todo dia sobre essa parte para inspirar os meus alunos e tal. Eu mandei um áudio falando da Bia. Falei assim, ela vai precisar passar por uma aprovação. Ela vai perder muito jogo na primeira rodada. Esse áudio é de janeiro. Ela vai precisar perder. Por quê? Porque ela parou. E aí ela não quebrou um padrão. Ou ela parava para quebrar um padrão, e aí sim ela voltava melhor. Ou se ela não quebrar, ela vai ter que passar por um monte de derrota, para ver se ela vai quebrar mesmo. Dito e feito, ela está passando por uma tormenta. Porque ela experimentou uma vida boa. Ela parou 4 meses, é família, é namorado, a vida tá boa. Aí eu volto pro circuito por uma pressão danada, por um monte de gente me enchendo o saco. Aí no inconsciente dela tem aquela vida boa. Perder para ela é bom porque ela volta para essa vida boa. Entende? Percebe? Então, é esses bloqueios que a gente vai tendo que entender da pessoa para saber, cara, o que aconteceu quando tudo estava acontecendo. É família? É uma dependência emocional da família? É uma dependência emocional com o treinador? O que está acontecendo ali na cabeça dela? Por isso que quando as pessoas viviam falando assim, não, tem que trocar o treinador, tem que parar um tempo, tem que isso, tem que aquilo. Eu sempre falei assim, cara, parar ou não parar não é o problema. Você vai parar e vai fazer o quê? Sem nada. Você só vai experimentar uma vida boa e não fez nada? A mente faz uma conta. Aquela vida é boa, essa vida é dura. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você que é bem difícil, né? E a Patrícia, obviamente, pode ajudar muito a gente nessa resposta também por ela ter vivido isso na quadra. E nós vamos pegar bem, obviamente, novamente o caso da Bia, mas até vou estender um pouquinho mais, de repente, para uma Iga, que não está numa situação tão ruim, mas não vive seu melhor momento e está num buraco ali, tentando sair. E temos muitos exemplos no tênis, está recheado de exemplos desse nível, né? Nisimova, há muito pouco tempo atrás aconteceu isso. O Daniel Altmaier, um alemão, ele não ganhou um set este ano, e ontem ele estava na final de um Challenger. Mas até então, imagina você passar 3 meses sem ganhar um set. Então, isso acontece. Como se escapa de uma situação dessa? Qual seguir o caminho? Porque a gente sabe que para você recuperar, você precisa ganhar jogo. Mas não é que você vai ganhar jogo se você está sem confiança nenhuma. Como é que essa equação, como a gente consegue equalizar isso de uma forma que o tenista saia dessa pressão toda? Como é que sai do buraco, né? Como é que sai do buraco? Eu acho que o ponto-chave, para mim, é ter consciência do que levou ele para aquilo. Né? Então, que eu falei, o que estava acontecendo quando tudo aconteceu. Vou dar um exemplo simples de um caso de um aluno, um tenista amador. Ele estava indo bem, me relatava que estava ganhando, que tinha melhorado absurdo com o treinamento e tudo mais. Aí, nas nossas mentorias semanais que a gente faz em grupo, tal, ele começou a reclamar que estava perdendo. Deve ser estratégia, deve ser a técnica, meu saque. Aí eu virei para ele assim, não, cara, tem alguma coisa, cara. O que aconteceu quando isso começou a acontecer? Aí, no particular, eu chamei ele e falei assim, cara, minha esposa tá com problema no casamento, tá com problema familiar, tá com isso, tá com aquilo. Eu falei assim, achamos. A esposa, sabe aquela coisa da esposa não gostar que o marido vai jogar tênis? Bem comum, né? Ele ia jogar tênis, ela ficava pé da vida em casa. A cabeça começou a pirar naquilo. Ou seja, tinha alguma coisa acontecendo quando aquilo aconteceu. Então, se eu pegar o caso da Bia, ou de qualquer outro tenista, pegar o Dominic Thiem, por exemplo, campeão do US Open, de repente... Esqueceu de jogar tênis. Quer dar baixo. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? O que aconteceu ali naquele momento com a vida dele, com as relações dele, com as relações próximas dele, que fez com que isso acontecesse na cabeça dele? Então, o primeiro passo que eu tenho que ter é consciência, porque senão eu só dou o remédio. Vamos respirar, vamos dar um tempo, vamos... Aí, assim, é superficial. Se eu quero resolver o problema, eu tenho que entender consciência do que estava acontecendo ali. Aí eu tenho mais ferramenta para trabalhar. Porque se eu elimino esse bloqueio, a equação dele começa a fechar. Porque, em geral, a Bia, por exemplo, tem muito talento. Ela treina duro. Isso nunca vai ser um problema para ela. Mas tem alguma coisa ali no final da equação do desejo e do bloqueio que não vai permitir. Então, tem que ter consciência
para a gente poder sair desse enrosco. E outro ponto para mim para deixar para falar, qual é o plano? Se sempre que a pessoa me traz um problema, eu tenho que saber qual que é o plano. Por exemplo, desse caso desse tenista aí. Pô, tô 2 meses perdendo. Isso é um problema? A princípio, eu não sei. Eu preciso entender qual que é o seu plano, o que você está buscando. Isso pode ser só o processo. Às vezes você está mudando uma empunhadura, você mudou um golpe, mudou de esquerda de 1 para 2, ou de 2 para 1. E se esse é o plano, tá tudo certo. Então, aí eu sabendo qual é o plano, aí eu vou identificar se é um problema de bloqueio ou se é só o processo. Mas eu tenho que saber, cara, qual que é o plano que você está seguindo. E aí a maioria das vezes não tem plano. O plano é jogar, é melhorar, evoluir. Aí... Os objetivos não são claros, né? Muita gente, quando você pergunta qual é o seu objetivo, jogar o melhor que eu possa. Isso não traz objetividade. O que é isso, né? Mas essa equação é complicada, porque conscientemente todo mundo né? Quer chegar lá, né? O que trava é o inconsciente, né? Você tem que acessar ali. Mas aí, detectando essa questão, simplesmente expor isso daí, que tipo de treinamento se faz um tenista voltado para o quê? Para meditação, para foco, para que o inconsciente vire consciente, né? E daí, porque a verdade é essa, né? Você ganha quando tem confiança, é um ciclo vicioso, né? Você ganha quando tem confiança e só tem confiança quando ganha, né? Então, esse problema inconsciente ali, como é que ele se torna superável? Então, com o conhecimento, aí não tem como fugir do autoconhecimento. Por isso que dentro do trabalho que eu ofereço, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar, fazer perguntas para a pessoa, porque assim que acontece, se eu pegar qualquer problema nosso aqui, existe um padrão. Porque a forma que a gente aprende lá atrás, na infância, as coisas que a gente aprende na infância, os traumas que a gente aprende na infância, isso fica registrado, é a forma que a gente aprendeu a viver. E por mais que para a criança seja algo, para nós adultos, aquilo seja algo besta, do tipo assim, seu pai não ia assistir você jogar. Para a gente hoje é besta. Para a criança, aquilo era a vida dela. Então ela aprendeu com aquilo daquela forma. E aquilo vai começar a se repetir, com padrões na vida da pessoa. Então o que eu faço 4, 5 perguntas para identificar. Quando é que isso aconteceu de novo? Ou quando é que isso aconteceu na sua vida anteriormente? Aí a pessoa vai trazer 2, 3 elementos que a gente vai chegar lá atrás. E se eu vasculhar, vai ter vários padrões acontecendo. Então, aí a gente identificou o padrão. O que a gente precisa? A gente precisa quebrar o padrão. E quebrar o padrão, não tem... Por isso que eu falei que a Bia precisa perder. Porque para ela quebrar o padrão, ela precisa viver. Não tem como você quebrar o padrão só consciente. Tipo assim, já entendi que eu tenho medo do que as pessoas estão pensando de mim. Isso é legal você ter consciência, mas como é que você resolve isso? Tem que ir lá jogar, vai ter que ter gente assistindo, gente te criticando, para você mudar o seu comportamento. Aí você muda o padrão. Então, o passo, Patrícia, é a gente identificar qual é esse padrão, o que está me segurando. Para aí sim eu poder identificar qual é o treinamento. Senão eu vou passar respiração, meditação. Vai melhorar, obviamente, mas não resolve, porque na hora que eu estou jogando, e aí tem alguém me olhando, e isso bate no meu passado, eu travo. E não sei por quê. Porque ainda não está resolvido ainda. Porque eu não entendi ainda. E aí vai travar. Sabe uma frase que eu escuto muito de tenista amador? Você deve saber muito bem disso, né, Pedro? Eu não vivo disso. Eu não sei por que eu travo, cara. Eu nem vivo disso. Mas o que acontece com esse... Então, não sei porque eu travo, eu nem vivo disso. Ele não vive do tênis. Ele não ganha dinheiro com tênis. Só que a mente não sabe o que é dinheiro. Ela só vai pegar o seu passado para te proteger. Então, na hora que você está num momento de tensão ali, de pressão, num 0,40, com medo de errar, a sua mente vai pegar esse padrão passado como referência e vai te travar hoje. É a regra realmente, tipo, não é nem opinião, é a regra, é assim que funciona. Então eu preciso entender o que é isso. Então não é sobre viver ou não viver disso, ser importante ou não importante. Cara, se está acontecendo, se está travando, às vezes atendo caras que são CEOs de empresa, grandes empresários, que travam no segundo saque.
Não faz nem sentido. Na mente consciente. No inconsciente faz. Porque é o que aquilo representa na vida dele. Sempre que eu tô na pressão e erro, alguma coisa ruim acontece. Cara, esse cara, na hora da pressão, ele vai travar. Ele vai travar, não tem jeito. Então, o primeiro banho para mim é, cara, com conhecimento. Vamos se conhecer. Qual a nossa regra? Pegando um exemplo positivo do outro lado, nós estamos falando muito de problemas, mas nós temos um exemplo que eu acho que é positivo e eu acho que também merece uma análise, que é a questão do João Fonseca, né? Que tão novo, ele está aí exposto, né? De repente, a vida dele mudou da noite para o dia, porque ele subiu muito mais rápido, talvez até do que ele próprio esperava, do que a equipe esperava. Ele chegou num nível muito alto, começou a jogar campeonatos muito maiores do que ele estava esperando, pressão aumentou, todo mundo elegendo aí, tanto lá fora como aqui dentro do Brasil, como um novo, a nova sensação, ou o cara que vai brigar lá em cima. Mas isso tudo mexe, acredito ainda mais num garoto de 18, 19 anos, um adolescente que está ali começando, obviamente uma família bem estruturada, mas ele é um ser humano. Então, como é que é esse aspecto emocional? Como é que você enxerga, por exemplo, o João Fonseca nessa situação? Cara, o jogo ele entra nessa equação onde a parte da capacidade dele é muito grande, né? Então ele tem um nível de jogo que não é nem normal para a idade, né? Então, pô, a direita dele, eu estive em Buenos Aires assistindo ele jogar, a direita dele é um negócio assustador aquilo, né? É surreal o que ele consegue fazer com a direita. Então ele tem um baita saque, uma boa direita, isso, cara, garante muito dele no circuito. Aí, olhando para a parte mental dele, possivelmente, nessa construção, ele teve uma família bem estruturada, uma família saudável, um desapego, algo que foi, vou dizer, meio lotérico, vamos dizer assim, mas que foi bem trabalhado nesse aspecto mental dele. Então, isso libera ele para ter a coragem que ele tem no momento decisivo, que para mim eu acho que é um grande diferencial dele. Momento decisivo, ele não tem receio. Ele vai para a bola. Vou acertar, vou errar, mas vou fazer. Isso para mim é uma grande qualidade que ele tem, assim, sabe? E muito vem da família, muito vem desse processo do Gui também, do treinador, que provavelmente construiu isso com ele ao longo dos anos. Então ele teve uma construção mais saudável, vamos dizer assim. Não dá para dizer 100% como é, assim como não dá para dizer da Bia, assim, por exemplo, eu gosto de falar da Bia da parte conceitual, não dela em si, porque dela em si teria que entender o que está acontecendo com ela. Assim como o João, como está dando tudo certo ainda, aparentemente foi tudo bem trabalhado, mas ele vai ser provado agora também, né? Porque agora ele vai ser alçado num nível que a mente dele não conhece. E o que vai acontecer? Ele vai bater num teto de todo mundo. E aí ele vai ter que quebrar um padrão. Para dar um exemplo disso, o Djokovic. O Djokovic até 2010 já tinha ganhado um Grand Slam e tal, mas o Djokovic ganha a Copa Davis. Sim. Parece que aquilo ali quebrou um teto dele. Assim, cara, acho que aqui eu posso mais, sabe? Tanto que em 2011 ele faz talvez o melhor início de ano da história do tênis. Ele vai perder só na semifinal de Roland Garros pro Federer. Ou seja, ali ele bateu e rompeu. O João também, ele vai bater, vai precisar entender para poder romper. Esse é o jogo da mente. Agora, Daniel, o que se diz é que é muito mais fácil chegar do que manter, né? Então, a gente está falando agora do momento do João Fonseca e a Bia, por exemplo, comparativamente, obviamente, dos brasileiros, a gente tem que falar dos dois, né? A Bia também foi num crescendo, assim como o João Fonseca, né? Eu me lembro da época que ela virava jogos perdendo de 4-1, 5-2, e o céu parecia o limite, né? Acontece que manter ali uma posição ali entre as primeiras do ranking é que foi ficando mais complicado, porque daí, ao invés de mirar para cima, ela começou a receber pressão de baixo, né? Aí você começa a perder de gente com um ranking pior, coisa e tal. O João Fonseca está nesse momento de tudo é lucro, né? Então, isso acaba também se manifestando, eu vejo, na forma de esses padrões de jogo de alguns jogadores, né? De sempre tá perdendo, aí parece que destrava algo, né? E aí é que vem a agressividade, porque ali você não tem mais nada a perder. Já está perdendo mesmo, se não mudar, né? Então, a diferença é você ter essa mentalidade agressiva, né? Para não deixar sempre estar por baixo da situação, né? Então,
Será que o João Fonseca também não está nesse momento de... Ele vai passar muito por isso, né? Tipo, as derrotas que ele teve agora no começo do ano foram um pouco disso, né? Um pouco de... vou ter que me provar agora. Então, ele nunca tinha defendido um título. Aí vai para a Argentina, perde primeira rodada. Aí vem para o Rio, perde primeira rodada, perde segunda rodada. Aí é que o tênis é duro, né? O tênis é duro e bom ao mesmo tempo. Na semana seguinte ele vai, faz um Master 1000 incrível, joga, quase ganha do Sinner, e aí vira essa loucura. Mas aí entra contra o Sinner e contra o Alcaraz, ele entra com menos responsabilidade, né? Então joga mais solto, consegue entrar mais no jogo. Aquela coisa do quem nunca jogou melhor com alguém melhor, né? Dá sempre a sensação de, joguei com quem é melhor, parece que eu jogo melhor. E aí ele vai passar para a situação de provação, ele vai bater num teto, que ele vai precisar entender para poder romper. Isso é a regra para todo mundo, vai chegar nesse teto. A vantagem que eu acho que ele tem, é que ele tem uma capacidade de jogo muito grande. Então ele tem muita, para mim ele bate no top 10. E aí o que vai acontecer dali para frente, que aí é uma briga é o mundo todo querendo estar ali também, né? Então, agora, o que aconteceu com a Bia de bate e volta, bate e volta, né? Chegar e não conseguir passar dali, vai ter a ver com as questões emocionais, não tem como. Sabe aquela coisa da síndrome do impostor? Quando eu não me acho merecedor de estar ali. Quem tem a sensação de que não merece estar ali, se sabota para poder sair dali. Porque dói ele estar ali, não mereço estar aqui. Não, de novo, conceito, não sei se isso acontece com a Bia, porque para saber tem que estar com ela. Mas é uma possibilidade. Cara, eu tô no 10 do mundo, eu não posso. Porque eu não me vejo com esse tamanho. Se eu não me vejo com esse tamanho, ou outro lance que é, se eu passo daqui, alguma coisa acontece na minha vida. E eu quero fugir daquilo. Porque por mais que o glamour pareça bom, ele tem seus preços, né? Sim. É mais cobrança, é mais patrocinador enchendo o saco, mais tempo longe. E aí eu quero ficar com a minha família, se eu ganhar, ficar mais tempo longe. Essa conta inconsciente vai acontecer o tempo todo. O que eu busco fazer vamos trazer isso para a consciência, para que possa ser uma escolha, para não ficar inconsciente. Senão eu só não chego e não sei por quê. Não, peraí, você já entendeu o que é isso? Agora você tem que fazer isso. Aí é uma decisão da pessoa, fazer ou não fazer. Não, para eu chegar, então eu tenho que fazer isso, então eu prefiro não fazer. Parece loucura, mas tem gente que escolhe não fazer. Daniel, eu vejo a questão financeira dos tenistas, a Patrícia também pode me ajudar nisso, porque ela tem essa vivência toda de jogar, primeiro jogar para sobreviver, né? Que é uma situação muito difícil e muitos brasileiros e tenistas em geral passam por isso. Você não tem apoio, é a família que te ajuda, você precisa de resultado para chegar em algum lugar. Depois, de repente, tomara, tudo deu certo, só que aí vem um outro lado, que eu acho que isso acontece também com alguns tenistas, que é quando ele chega num sucesso tão grande ou numa posição tão boa que ele se enche de patrocinador e aí começa o outro lado da situação, que é cobrança, que é precisar de resultados para comprovar que ele está lá, que aquele contrato que ele tem depende dele ser um X número de ranking, ganhar um X número de campeonatos. Então, existe uma outra pressão quando você chega lá em cima, que é você dar satisfação do que você está fazendo, né? Então, você começa numa situação e depois pode ser que você viva uma outra situação muito diferente. Isso tudo é avaliado na psicologia, por isso que talvez seja tão importante você começar muito cedo a orientar o jogador. Exatamente, para a gente começar a fazer essa construção da independência e do poder da escolha. Porque aí eu não fico mais dependente do resultado. Eu tenho uma máxima com a Catarina, que é a tenista que eu treino, que a gente tem um sonho. O sonho é ser campeão de Wimbledon. O sonho é ousado. Só que a gente sabe o quanto isso é difícil. A gente não sou um doido. Eu sei o quanto é difícil. Então, só que a gente inverteu o jogo. A gente fala que o nosso lema é: a felicidade vem antes do sucesso. A felicidade que traz sucesso, e não o sucesso traz a felicidade.
Porque senão eu vou ficar esperando o resultado, eu vou esperar ela bater 100 do mundo para ser feliz, eu vou esperar ela ganhar o Wimbledon para poder ser, aí eu vou viver uma vida infeliz. Porque eu vou ser campeão de Wimbledon quando? Se for. É muito improvável. Então a gente inverteu. Para que essa parte do dinheiro, para essa questão financeira, ela também não seja o fator determinante para decidir quem nós somos, né? Porque eu falo que o dinheiro é um potencializador. Então, se você é bom com dinheiro, você vai ser bom. Se você é ruim com mais dinheiro, você vai ser mais ruim. Então, nessa construção, desde pequeno, desde o jovem, a gente vai colocando isso para que, quando não tiver dinheiro, é muita luta. Quando tiver muito dinheiro, continua sendo muita luta. É que agora você está potencializado, né? O dinheiro vai potencializar a sua carreira. Então, trazer esse nível de consciência para o jovem desde muito cedo é muito importante. Por quê? Porque senão vai deslumbrar, né? Imagina. Do nada você bate, ganha um prêmio, bate um Master 1000 igual o tenista de Mônaco lá, que do nada ganha um Master 1000. Do nada o cara ficou milionário. Nem que ele morava em Mônaco, né? Já devia ser milionário. Já não era um problema. Mas do nada o cara vira milionário no mesmo dia. Se ele não tem essa consciência, isso vai mexer com a cabeça dele. Ô Daniel, os sonhos, eles precisam ser palpáveis ou eles têm que ser realmente sonhos? Porque eles podem ser limitantes, né? Um jogador que é 1000 e que diz, eu quero chegar no top 50 e de repente acontece, ele não, e ele deseja muito aquilo, será que ele não vai esbarrar ali quando ele chegar no top 50 lá, inconsciente, vai dizer, bom, cheguei onde eu queria? Ou o sonho tem que ser um mesmo irrealizável? Assim, entre aspas, né? Tudo é realizável. Eu gosto de colocar, Patrícia, sempre o mais alto possível. Por quê? Isso faz com que a gente se mexa mais. Tipo, quando eu faço essa inversão do tipo, a felicidade primeiro, depois o sucesso, então eu quero muito ser campeão de Wimbledon, mas eu não preciso disso, porque eu já trouxe na frente. Então, o que eu estou vivendo hoje já é absurdamente maior do que eu podia imaginar na minha vida. Há 20, 22, 23 anos atrás, quando eu nem jogava tênis, como é que eu ia sonhar em ser treinador de tênis? Eu nem jogava tênis. Como é que eu ia sonhar em ser treinador no tênis profissional? Não tinha como eu sonhar com isso. Então, quando eu coloco alto, isso faz com que eu me mexa mais. Vai fazer eu chegar mais longe. Então, hoje eu já estou muito mais longe do que eu era, de quando você me conheceu. Então, isso faz com que eu me mexa mais. Vou chegar ou não vou chegar? Não sei. E não precisa. Mas eu quero muito. Entende essa diferença? Eu querer e não precisar. Isso para mim faz muita diferença. Eu quero demais, mas não preciso disso, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Cara, é a minha família que vem pelo lugar, é a liberdade que eu tenho, é o trabalho que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu já tenho tudo que eu preciso, mas eu quero muito chegar. Isso me mantém com a fome. E aí eu coloco lá em cima. Só que colocar lá em cima me dá um trabalho, porque, cara, eu vou ter que trabalhar muito. Vai ser muito difícil. A gente vai esbarrar em questão financeira, vai esbarrar em preconceito, vai esbarrar, mas você nunca jogou, vai esbarrar numa série de fatores. Se eu quiser pouco, eu também não vou ter trabalho nenhum, mas também a chance de eu chegar mais longe é menor. Então eu gosto de colocar lá em cima, e o sonho não é para ser real. Ele é para ser doido mesmo, senão... Agora vem os objetivos, né? A curto, médio e longo prazo. Você vai descendo a escada. Objetivo, meta, tarefa, e aí o foco é na tarefa. Tipo, o que eu tenho que fazer hoje? Tipo, nós estamos... A Catarina está em Juninho agora, na Argentina. Vai jogar a dupla amanhã. A minha tarefa é pegar a dupla que a gente vai jogar contra, arranjar um vídeo delas, não sei como, estudar para a gente fazer o melhor jogo possível amanhã. É esse que eu posso fazer agora. Essa é a tarefa do dia. Mas o sonho continua lá. Aí eu tenho os objetivos do ano, as metas, e assim eu vou seguindo. Mas, feliz da vida com o que eu faço. Entendi. Daniel, as novas regras do tênis permitem hoje que o treinador converse muito mais com o seu tenista em quadra durante uma final, em jogos, em momentos importantes, indique até onde o cara vai sacar, ou prepare ele com um dado
estatístico de momento ali. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, isso tirou um pouco a independência do tenista, né? Porque o tênis sempre foi um esporte muito caracterizado pela absoluta tomada de decisão em quadra, né? Que você não tem muito o que fazer. Claro que isso permanece, mas eu vejo hoje muito mais participação do treinador e nessa troca de ideias, né? Enquanto você acha que isso é um problema ou é uma solução? Então, acho que como é muito recente, a gente ainda tem poucos dados para a gente poder mensurar isso, né? Então, por exemplo, na realidade que eu vivo hoje, poder falar com ela durante o jogo, para a gente é muito bom. É um alívio. E o tenista sente, eu acho que vai ser um grande avanço. Tipo, na hora que a gente tiver mais... como posso dizer? Quando a gente tiver mais dados e treinar mais, isso está mais claro, vai ficar muito melhor. Mas eu acho que ainda é muito recente. Então, mas uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com ela, para não perder essa autonomia, isso faz parte do meu treino também, né? Eu gosto de falar pouco. Eu gosto que o treino faça o trabalho dele, onde eu falo pouco. E no jogo, se eu preciso falar muito, é porque o meu treino não está funcionando tanto. Então, eu vou muito nessa linha com ela, para trazer muito conhecimento para ela, para que ela tenha essa autonomia. É que nem toda relação de treinador-atleta vai ser... Pô, a gente vê a quantidade de troca de treinador que está tendo, né? É absurdo. Eu quero palpitar. Eu quero palpitar nisso, porque, olha, na minha época, isso era proibido. O que acontecia? Não havia um técnico que não tivesse uma série de sinais que indicavam instruções, né? Então, ou seja, eu acho que hoje em dia o que aconteceu foi uma oficialização do trabalho do treinador ali em quadra. Eu vi a Steffi Graf levando uma advertência porque o pai dela tinha feito um sinal fora da quadra, ela chorando em quadra, e ainda acabou até ganhando o jogo, assim, bem no momento que ela ainda não era a número 1, entendeu? Então, sempre existiu, quem é que não tinha? Eu, por experiência própria, não tinha os combinados lá, pegava aqui, pegava ali, apontava aqui, cada gesto significava alguma coisa. Então, de qualquer forma, eu acho que o tênis é um esporte de habilidades abertas. Então, você nunca sabe o que vai fazer, não é como um salto à distância, coisa e tal, você sabe quantos saltos você vai dar, você pisa ali, não, cada bola vem com uma velocidade, um efeito, uma altura, então você de qualquer forma vai ter que tomar muitas decisões, por mais que você tenha recebido aquela orientação ali do que fazer, né? Então não dá também para fazer só uma coisa. Então, eu acho que eu sou super favorável, né? Eu acho que tem esses momentos, né? De fala, porque você não tem equipe, e acho que isso sempre aconteceu. Então, ficou mais bonito do que aquela coisa escondida, e o juiz, o árbitro de cadeira, tem que olhar para a arquibancada. Isso eu nunca entendi, sabe? Como é que ele tem que extrapolar o limite dele das linhas para olhar para a arquibancada e dar uma advertência, né? Isso também não tem a ver com o tênis, né? Teve uma clássica briga, né, do Mouratoglou e a Serena, que ele falou com ela, acho que na final de US Open, né, alguma coisa assim. Tem um caso famoso, né? O Nadal e o Tony era uma coisa muito óbvia. O Moyá foi insistentemente punido por receber instrução em quadra, né, por sinais. Então, tem alguns jogadores que foram muito clássicos dessa coisa, né, dessa comunicação. O bateu no cachorro deve ser a Patrícia Medrado. Não? Uma perguntinha aqui fugindo desse contexto aí, mas também tem a ver. Até que ponto é positivo, né? Porque o tênis é um esporte muito contido, né? Você não pode fazer uma série de coisas, porque é advertência, unir uma bola é advertência, quebrar uma raquete, obviamente, né? E o jogador, as regras propiciam, né, ou exigem um comportamento exemplar do tenista, né? Mas o que a gente percebe? Cada um deles tem o seu limite, sabe que pode levar uma advertência, então um une a bola, o outro quebra a raquete, faz uma vez só, e depois para. O quanto é importante extrapolar, ou extravasar essa frustração? Boa pergunta. E a loucura disso é que se a gente pegar os três gênios aí, Federer, Nadal e Djokovic,
nós vamos ver o quanto isso é pessoal, porque os três têm comportamentos muito diferentes. Então, por exemplo, o Djokovic, ele tem essa ira dele, né? Ele briga com o irmão na arquibancada, ele briga com o torcedor, ele já foi eliminado por tacar bola num juiz. E eu acredito muito que ele faça isso propositalmente, porque ele precisa disso. Tanto que depois que ele joga raquete, depois que ele dá essa extravasada, ele joga melhor. Então ele tem uma genialidade nisso de conseguir tirar e jogar. O Nadal já não, ele não podia fazer aquilo. O Nadal, ele foi criado e moldado se contendo. Foi assim, cara, não, a clássica história do Nadal, que é, ele tá com 16 anos, o tio assistindo um jogo, a raquete dele quebra, ele não para o jogo, perde o jogo, e no final o tio pergunta, mas você não viu que quebrou a raquete? Não, o tio no meio do intervalo, troca a raquete, ele perde e pergunta, mas você não viu que quebrou a raquete? Você tem 16 anos. Eu vi que quebrou a raquete. Mas eu não admito que a culpa seja da raquete que eu estava perdendo. Então, assim, ele foi moldado assumindo responsabilidade. Então, para ele segurar e conter as emoções, para ele é importante. Para o Djokovic é importante extravasar. O Federer no começo extravasava, depois ele se conteve. Então, acho que isso é muito entender por que você está fazendo aquilo. Fazer só por fazer, e sem entender, só deixar a emoção vir feito uma avalanche, você vai se perder. Você vai se perder. Outro dia a Catarina perguntou assim, quando é que eu vou poder quebrar a raquete? Eu falei para você, o dia que você merecer. O dia que você tiver controlada e fazer isso com controle, você pode fazer o que você quiser. Quando você fizer por uma falta de controle, é gastar energia à toa. Não vai estar ganhando nada com isso. Então, o ponto-chave para mim é extravasar ou não extravasar, quebrar a raquete ou não quebrar a raquete, você está fazendo isso por quê? Se você tiver uma boa razão para fazer e isso for importante para você, cara, eu compro raquete para você quebrar. Compro umas velhas, você quebra e você melhora. Tem um porquê. Agora, porque para mim é importante você estar na frente das emoções. Quando você tem esse autoconhecimento, você está sempre na frente. É do tipo assim, cara, eu sei, por exemplo, Daniel, eu sei que se eu vou jogar, isso aconteceu real, eu erro o primeiro saque, segundo, faço 3 dupla falta seguida, qual que é o normal do tenista? Assim, tira o braço para acertar. Só que eu já sei que se eu faço isso e perco, eu fico pior. Então, se eu já sei disso, eu tô na frente. Então, eu não vou fazer isso, mesmo que custe o resultado. Então, eu vou continuar acelerando. Por quê? Porque eu já me conheço, eu tô na frente da emoção. Qual que é o perigo? É eu tirar o braço, errar e ficar a pé da vida e querer quebrar a raquete. Aí eu tô atrás. Aí já foi. Então, é o conhecimento. Eu já sei que eu sou assim. Então, para mim, tirar o braço, só colocar a bola em quadra para tentar ganhar confiança, não funciona. Eu já sei. Tentar fazer isso é burrice. Você tá vendo o buraco. E você não desvia do buraco? Então, é isso. Trabalhar essa mente para que você esteja sempre na frente da emoção. Que aí você escolhe. Você quer extravasar? Beleza, uma escolha sua. Você sabe que você vai gastar energia que pode ser mal. Beleza, sabe? E vai fazer? Ok, faça. Aí só queria saber se esses tenistas que não extravasam, tipo Rybakina da vida, qual o tamanho da úlcera gástrica que ela deve ter, porque quanto segurar toda essa emoção não deve ser uma coisa nada fácil, né, Daniel? Cara, mas aí é característica. É característica, ela é muito racional. Ela, Medvedev, depois a gente pode fazer um podcast só disso. Mas tem uma parte de análise corporal, que é onde eu sou especialista, que é entender como a mente funciona através do formato do corpo. Que é uma loucura. Então a gente entende quem é mais emocional, quem é mais racional. Então o que é a necessidade de cada um deles? A Rybakina não vai mostrar as emoções. O Medvedev ganhou o US Open, parecia que tinha ganhado um jogo amistoso no clube. Porque para eles, cara, eles estão felizes. Mas é do jeito deles. Sabe onde isso pega muito? No juvenil. Porque tem muito pai que é passional e o filho é mais racional, que o pai reclama que o filho não corre na quadra, que o filho não demonstra. Não, o seu filho só funciona desse jeito. E tá tudo certo. É o jeito dele demonstrar raça. Mas é a característica dele. Aí você tá querendo que ele faça do seu jeito. Isso pra cabeça do jovem é uma loucura. Porque aí ele vai tentar agradar o pai. E vai tentar correr em todas. Só que pra ele não faz sentido. Começa a gerar uma dor absurda.
Aí ou tem desistência, ou tem lesão, ou tem alguma coisa para tirar ele daquele lugar, sabe? Ou desiste do tênis, que é pior ainda, né? Ou do tênis, que é o... E por falar em correr na quadra, é impressionante, né? Como quando o tenista está frustrado e está muito negativo, como ele fica também mais lento, né? Tem uma interferência aí na produção de adrenalina, nos hormônios de rendimento, né? Porque é impressionante, como é visível isso, ele chega pior na bola. Então, é fisiológico mesmo. Você vai ter quanto mais você reclama, mais descargas você vai ter no seu corpo de substâncias que vão modificando. Por isso que o treino e o jogo são lugares diferentes, né? Porque no jogo você vai ter uma descarga muito maior do que você tem no treino, onde o ambiente é controlado. Então, no jogo, você tem um descarrego de substâncias dentro do seu corpo, de adrenalina, de medo, de ansiedade, que vai gerando no seu corpo, que é instrumento de luta ou fuga, né? Então, quando você começa a ficar tenso, reclamando, a sua mente não sabe que você está jogando tênis. Aí ela quer fugir daquilo. Aí você entra no sistema de fuga ou luta, que é, cara, ou eu luto ou eu fujo. E aí não dá para jogar tênis assim, é aquela coisa de estar travado, sabe? Você está tentando lutar, está tentando fugir. Sua mente não sabe que você tem que jogar tênis, que tem que acertar a bolinha que está vindo a 100 por hora. É só um sistema natural, assim, é natural. E não dá para mudar isso. Como é que muda? Na interpretação. Eu costumo dizer que tem um segundo. O mecanismo mental funciona assim, né? Tem uma interpretação de um fato, tipo, tá 0,40. 0,40, ele, na tese, ele não é nem bom nem ruim, ele só é um 0,40. Só que aí eu interpreto. 0,40, vou perder. Na hora que ele interpreta, vou perder, vem uma emoção. Medo, angústia, ansiedade, raiva, alguma coisa vem. Depois da emoção vem o comportamento. Que é jogar travado, jogar pior. E depois vem o resultado. Então, é interpretação, emoção, comportamento e resultado. Antes disso, não tem o fato. Como é que esse tenista está interpretando o fato? Então, aconteceu, chegou lá, acabei de fazer uma dupla falta, 0,40. Entre o 0,40, esse momento e a interpretação, tem um espaço mínimo de tempo. Se o tenista, ou qualquer ser humano, conseguir dominar esse espacinho do fato até a interpretação, ele domina a emoção. Aí eu não sinto mais aquele medo. Aí eu mudo o comportamento. Vou ganhar ou vou perder? Vou virar alguém? Não tenho a menor ideia. Mas aí eu consigo controlar o sistema para que a interpretação me ajude sempre. Porque de fato é neutro. 0,40 é só 0,40. O que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer agora que depende só de mim. Você vai sacar onde e vai fazer o que com a primeira bola? Você tem isso claro? Você aumentou, o jogo de tênis é todo de probabilidade, né? Se aumentou a probabilidade de jogar melhor o ponto. Pode ser que você saque certinho, aberto, vou sacar e vou olhar. Saque milimétrico, aberto, o cara devolve, bate na madeira e dá um lob. Aí fugiu do controle. Mas você aumentou a probabilidade. A emoção não foi pela emoção. Mas esse sistema é onde a gente ganha o jogo. Peraí, só tenho mais uma perguntinha para encerrar, claro, que eu já vi que está na hora, né? Eu, na minha carreira, Daniel, busquei também muito apoio psicológico, né? Trabalhei com uma psicóloga espanhola, trabalhei com um psicólogo aqui, fiz análise e conhecia muito James Lord, que é uma sumidade da psicologia americana, coisa e tal. Então, eu já fui... Enfim, um tema muito importante para mim. E aí fiquei curiosa, porque você tem um método, né? Ponto de impacto. Você pode falar rapidamente desse método que você criou? Claro. Desde quando eu joguei aquele jogo lá na faculdade, onde eu entendi que tinha um jogo por trás do jogo, eu comecei a estudar. No que eu comecei a estudar, eu fui aplicando aquilo muito em mim, entendendo, cara, o que tinha que fazer, e fui ler. Li muito Tony Robbins, li muito psicologia, quase não tinha nada em português, li muito em inglês. Aí nessa foto aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu terminando a maratona. Essa foto aqui é eu com a Catarina no primeiro ponto, e aqui em cima eu com a minha filha no colo terminando a maratona. Quando eu termino a maratona, eu sigo os passos exatamente da criação do método, que eu apliquei em mim.
para entender como é que eu poderia aplicar isso com os meus atletas. Aí eu comecei a ter muita procura. Eu tenho um sócio hoje, o Bruno, que é um parceiro de vida, virou meu sócio, meu irmão, meu aluno mais antigo, que ele me manda um e-mail assim, eu quero melhorar no tênis, mas eu não quero só técnica, eu não quero aquele treino básico de drill. Eu quero também a parte psicológica, eu quero entender mais o jogo. E daí eu comecei a aplicar com ele e comecei a rodar. Então, o método, o ponto de impacto, nasce dessa alusão mesmo ao impacto na bola, né? Quanto melhor você impacta a bola, melhor ela vai. Na vida, no jogo também, se você tem um ponto de impacto ideal que você trabalhe, você vai melhorar várias áreas do seu jogo. Então, por exemplo, se eu diminuo o nível de bloqueio da pessoa de aprovação, resolvo esse problema e é um impacto grande, vai gerar um impacto no jogo todo dela, da vida toda dela. Daí nasceu o método ponto de impacto, que é essa alusão do ponto de impacto na bola, com o impacto que uma coisa gera, que pode gerar na vida da pessoa. Nasceu o método e hoje eu já tenho já foram mais de 1.000 tenistas atendidos dentro do método. Hoje é uma... Daniel Moraes, olha, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Certamente nós vamos ter que voltar nesse tema aqui. A Patrícia vai certamente estar comigo nessa, porque o assunto é muito amplo, é muito interessante. Eu gosto demais também de psicologia. Eu acho que e essa área que o tênis oferece para a gente, por ser um esporte individual principalmente, né, e depender praticamente exclusivamente da pessoa, isso torna a situação muito, muito importante, muito profunda, né? Então, eu quero primeiramente agradecer demais a tua presença aqui. Quero saber como é que o pessoal faz para entrar em contato com você. O pessoal viu lá em casa, quer conhecer o seu sistema, quer procurar o teu trabalho, como é que a gente faz para te achar? Daniel Moraes OPI, o ponto de impacto, né? Então é Daniel Moraes OPI no Instagram, no YouTube, você vai achar bastante conteúdo meu aí nas redes. Pode mandar mensagem à vontade, vai ser um prazer. Eu sempre falo que a minha busca maior hoje é que o ecossistema todo do tênis ele seja beneficiado. A gente tem hoje o João Fonseca, né? Só ele entre os 250 do mundo, então a minha busca vai ser sempre de fortalecer o ecossistema. Quanto mais gente melhor na cabeça, mais gente jogando, mais gente gostando, mais gente apresentando para os filhos, mais filho querendo jogar, mais juvenil querendo jogar. Então, se o ecossistema do tênis cresce, todo mundo se beneficia. E essa é uma das minhas lutas hoje para que a gente tenha um tênis muito forte no Brasil. E você que está em casa já ouviu a mensagem do Daniel, né? Seja feliz, porque isso é uma coisa muito importante. Patrícia Medrado, obrigado. Valeu, Zé. Patrícia, você que é uma pessoa muito feliz. Muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu, Zé. Obrigada, Daniel. Você sabe que eu sempre acreditei muito em você. Não foi à toa que trabalhamos 5 anos juntos e as portas do Instituto estão sempre abertas. Patrícia, serei eternamente grato ao que você fez. Eu serei eternamente grato ao que você fez. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, só chamar, que é um prazer falar de tênis para mim. Você em casa, dá o like no podcast Tênis Brasil e a semana que vem nós estamos de volta com mais um assunto muito interessante para você. Obrigado, um abraço e até a semana que vem. Valeu. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.